Alegre-se muito, cidade de Sião. Exulte, Jerusalém. Eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumentinho. Um jumentinho, cria de jumenta. Ele destruirá os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém. E os arcos de batalha serão quebrados. Ele proclamará paz às nações e dominará de um mar a outro e do Eufrates até os confins da terra. Quanto a você, por causa do sangue da minha aliança com você, libertarei os seus prisioneiros de um poço sem água. Voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança, pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. Amém? Vamos ler o versículo 12, novamente todos juntos. Voltem à sua, ó prisioneiros da esperança, pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos que o Senhor permaneça conosco aqui nesse lugar. Que o Senhor fale conosco, que a tua palavra seja como flecha para os nossos corações e alimento para o nosso espírito e também para a nossa alma. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, querido? Você pode sentar. Nós vamos falar nesses próximos minutos sobre uma devocional que eu tive no meu período de férias, lá no Morro Branco, deitada numa rede, onde o Senhor falou comigo. Gostaria de compartilhar algumas coisas que Ele falou comigo nesse tempo que eu estive lá. Bom, muitas pessoas, elas não leem os livros proféticos porque elas acham que é muito difícil de entender e há muitos mistérios que não se entende. Mas se você se dedicar à leitura dos livros proféticos com uma boa Bíblia de explanação, de estudo bíblico e de comentários, com certeza você vai entender. E Deus vai falar muito com você, assim como falou comigo e fala sempre. Então nós precisamos entender um pouquinho sobre o livro de Zacarias para entender o contexto das coisas que nós vamos falar aqui. E a primeira coisa que nós devemos saber sobre esse livro é que o livro de Zacarias é um livro de grande encorajamento para as nossas vidas. Não era somente um livro de encorajamento para os judeus da época, não. É um livro de encorajamento para nós, porque o nosso Deus, Ele está e Ele é o Deus da Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse. Em todos os livros nós podemos encontrar a pessoa de Jesus. Então esse livro estava ali para... Essas palavras foram ditas para incentivar aquele povo que passava por um período bem terrível, que era o período de volta do exílio, onde eles ficaram 70 anos. Aquele povo foi subjugado a outro reino, a outro rei. Eles perderam a sua identidade. Muitos permaneceram fiéis a Deus, mas muitos outros se perverteram ou perderam a sua fé. Uma geração inteira estava dentro desse país, desse reino que se chamava Babilônia. Então, dentro desse contexto de grande luta para aquele povo, voltando para Jerusalém para reconstruir o templo, eles estavam ali recebendo essa palavra de incentivo do nosso Deus, uma palavra de ânimo, dizendo para que eles não se deixassem corromper e não se deixassem abalar, porque a promessa que Deus tinha feito para eles de erguer o templo e de reconstruir aquela cidade estava acontecendo. Então esse exílio na Babilônia, ele ficou por 70 anos acontecendo. Muitas pessoas morreram no exílio. Quando o rei Nabucodonosor tomou a cidade e destruiu o que restava, ainda essas pessoas, Nabucodonosor levou as pessoas que mais importava para eles, para o crescimento deles.
como nação. Então ele levou com eles os escribas, levou os artesãos, os artífices, levou todos aqueles que realmente estavam a fazer crescer o reino da Babilônia. Então, todos os dois reinos, tanto Judá, que foi dominado pelos assírios, e o reino de Israel, que foi dominado pelos babilônicos, estavam nessa situação. E agora, eles estavam voltando. A história de Israel é uma história muito linda, porque fala da luta de um povo na reconstrução da sua cidade. Nós podemos só imaginar o que esse povo não passou na Babilônia, o que esse povo penou para continuar amando o Senhor naquele lugar. Esses reinos destruíram o que mais importava a eles, destruíram os principais símbolos. Primeiro, da sua proteção, destruíram os seus muros. Destruíram aquilo que eles tinham de proteção para que o inimigo não entrasse. E depois destruíram o seu símbolo de fé, que era o seu templo, aonde eles poderiam adorar a Deus e cultuar aqueles que eles amavam e que é o nosso Deus. O Deus deles é o nosso Deus. Você sabia disso? Diga assim: o meu Deus é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac e é o Deus de Jacó. Esse é o nosso Deus, o único Deus, o Deus verdadeiro. Então essa história, primeiro com Neemias, esse povo voltando para reconstruir os muros, e depois com Zacarias profetizando para esse tempo de reconstrução do seu templo. Zacarias foi um profeta que nasceu dentro do exílio. Ele nasceu no reino da Babilônia. E todos os 14 capítulos foram escritos por ele dentro do exílio. E o 14º, ele já era velhinho. Mas mesmo assim, ele estava firme e presente ali como um grande intercessor. Diga assim: a promessa de Deus, ela se cumpre na minha vida. A maior prova é que a Bíblia é o livro mais espetacular que existe, porque é a palavra de Deus. Nós vamos ler no o versículo que nós lemos, versículo 9. Nós vamos ler uma promessa que foi dita por Zacarias para aquele povo. E foi cumprida depois de muitos, quase 600 anos depois. Então vamos ler o versículo 9, que diz assim: alegre-se muito, cidade de Sião. Exulte, Jerusalém. Eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho cria de jumenta. Que passagem Zacarias estava falando? Fala, pastor Dário, com a sua voz potente. Muito bem, pastor Dário. A entrada triunfal, olha que espetacular. O profeta Zacarias estava profetizando sobre a entrada de Jesus em Jerusalém. E o mais espetacular é que o nosso Jesus, ele é perfeito, ele é lindo. Então nós vamos ler Mateus, capítulo 21, abra sua Bíblia. Mateus, capítulo 21, os 5 primeiros versículos. Nós vamos ler o cumprimento da promessa, o cumprimento dessa profecia. Diz assim: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: vão para o povoado que está diante de vocês. Logo encontrarão uma jumenta amarrada, com um jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e tragam-nos para mim. Se alguém lhes perguntar algo, digam-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. E ele dita, o profeta, que diz: digam à cidade de Sião, eis que o seu rei vem a você, humilde e montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Isso não é lindo?
Jesus, como é perfeito, ele fez com que toda a lei fosse cumprida e toda a promessa e profecia fosse cumprida. Ele é perfeito. Então, o que nós podemos ver? Que se nós temos uma promessa que o Senhor nos fez, Ele é fiel para cumprir. Não demore, não importa o tempo que demore. Não importa o tempo que demore para essa promessa ser cumprida. Se foi Deus que fez, Ele vai cumprir. Você pode dizer amém? Então eu queria ler com vocês e trabalhar com vocês 4 aspectos sobre o livro de Zacarias que eu acho bem importante nós todos sabermos. O primeiro dele é como podemos derrotar o nosso inimigo. Muitas vezes nós nos confundimos nisso e pensamos que a nossa luta é contra a pessoa que está nos perseguindo, é contra aquela pessoa que está nos perturbando, é contra aquela situação. Não, a nossa luta é contra o inimigo das nossas almas. Esse inimigo tem um nome, esse inimigo se chama diabo, esse inimigo se chama Satanás. Um dia eu dando aula de missões, eu falando sobre como Satanás age nas nossas vidas se nós permitimos, como que nós enfrentamos a batalha espiritual. E ela ergueu a mão e ela me disse: pastora do céu, não é que eu pensava que Satanás era uma lenda? Não, ela não é uma lenda. Isso não é uma lenda. Satanás é o nosso inimigo. E a primeira coisa que nós temos que fazer é detectar o nosso inimigo e se posicionar. Nós precisamos nos posicionar contra ele, em nome de Jesus. Não na nossa força, mas nos posicionarmos contra ele em nome de Jesus. 2 coisas, nós sempre temos que falar com Deus, mas muitas vezes nós temos que dizer e falar com Satanás. E dizer: em nome de Jesus, sai da minha casa. Em nome de Jesus, sai dessa situação. Sai da vida do meu filho, sai da vida da minha filha, em nome de Jesus. Muitas vezes nós ficamos quietos, nós ficamos sentados nos nossos sofás, vendo o circo pegar fogo sem fazer nada. Sem fazer absolutamente nada. Só esperando e observando Satanás fazer a festa na sua casa. Não, queridos, nós precisamos detectar quem é ele e precisamos nos posicionar. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Agora eu sou pastor, mas eu fui professora há mais de 18 anos e contava história para crianças. Então eu gosto de contar histórias, mas histórias que aconteceram comigo e que eu vivi. Tem uma senhora que trabalha na minha casa. E de 15 em 15 dias ela vem nos ajudar. E ela contava sempre a mesma história. E dizia: olha, pastora Patrícia, eu tenho uma neta. E essa neta tem 2 aninhos. E ela acorda gritando. E ela acorda chorando. E ela não come. Ela não consegue mamar. Ela é magrinha. Ela fica doente. E sempre quando ela vinha na minha casa, ela começava a falar isso. E eu não prestei atenção. Eu só escutava, eu dizia: olha, vamos orar sobre isso. Mas como ela começou a falar muito a esse respeito, eu comecei a falar para ela assim: Ana, você sabe que existem demônios que atuam na vida das crianças? Quando eu falei isso, ela abriu o olho. Ela é uma pessoa cristã, mas eu acho que não conhece o inimigo. Então eu disse: olha, existe a linhagem de enxumirins que atuam na vida das crianças por brecha dos pais. E fui comentando isso com ela. Traz ela aqui que nós vamos orar. E nós marcamos 3 vezes. E uma vez furou o pneu do carro. A outra vez o pai não conseguia trazer. E enfim, ela veio para minha casa junto com a avó e com a mãe dela. Quando ela já chegou bem acuada, com medo, e eu conversei com ela e fui orar. Não toquei nela, fiquei de longe, mas aos poucos ela foi se acalmando e eu coloquei a mão nela e eu disse: Satanás, você não tem mais poder sobre essa criança, em nome de Jesus.
E comecei a expulsar e a orar para que aquela criança fosse liberta. Quando terminou a oração, essa criança começou a chorar, a chorar, a chorar. E eu saí dali para que a mãe pudesse se acalmar. Quando ela se acalmou, as duas foram para a cozinha conversar com a minha irmã. E eu voltei para a sala onde ela estava brincando com os brinquedinhos da minha cadela, coitadinha. E brincando, e ela alegrinha. Daqui a pouco, eu comecei a conversar com ela e ela me fez uma pergunta. Preste atenção. Ela olhou, 2 anos, ela olhou para mim e disse: tia, aquela menina nunca mais vem brincar comigo? Quem era a menina? Diga, Satanás. Eu disse: não, querida, nunca mais ela vai vir brincar com você. E ela perguntou de novo: aquela menina feia, nunca mais vai vir brincar comigo, tia? Nunca mais vai vir brincar com você. Em nome de Jesus. Por isso nós precisamos identificar o nosso inimigo. Nós deixamos que ele faça a festa e nós não fazemos nada. Você é um guerreiro, diga: eu sou um guerreiro. Quando nós aceitamos a Jesus, nós já estamos nessa batalha, não é escolha. Nós já estamos nessa batalha contra o nosso inimigo. Amém, gente? Imagina como que aquele povo enfrentou o inimigo, demorando 21 anos para aquele templo ser construído. 21 anos. Pessoas se levantando contra eles. Pessoas impedindo a obra. Para a obra, começa a obra, vem o inimigo e eles ali de pé, esperando a promessa do Senhor. Escute bem, um dos nossos maiores erros maiores que cometemos na nossa vida é tentar obedecer a Deus na nossa própria força. Nós vamos sempre falhar. Até para obedecer a Deus nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso amigo fiel. Ele é o nosso companheiro. Ele é o nosso intercessor. Ele está conosco. Nós temos que parar de fingir que o Espírito Santo é um fantasma. O Espírito Santo não é um fantasma. O Espírito Santo é Deus. Ele é a pessoa que Jesus mandou para nós para ser o nosso companheiro. A segunda coisa que nós podemos aprender no livro de Zacarias é que quando procuramos obedecer a Deus, nós vamos sempre encontrar obstáculos. Vocês já repararam como é difícil obedecer a Deus? Eu decido, Deus, eu vou te obedecer. Eu não vou fazer tal coisa. Quando você menos imagina, é aquilo que você está fazendo. Quando nós tomamos um posicionamento de obedecermos ao nosso Deus, nós sempre vamos encontrar obstáculo. Mas à medida que nós vamos dependendo do Espírito Santo e clamando por Ele, para que Ele nos ajude, esses obstáculos se tornam bem pequenos. Eles não vão desaparecer dali. Eles vão permanecer, para que nós possamos ser firmes e fortes na nossa fé. Mas esses obstáculos, eles sempre vão perder as forças, conforme aquilo que nós vamos tendo de relacionamento com o Espírito Santo. Mas, Pati, isso um dia vai acabar? O que vocês acham? A gente vai acabar essa luta nossa? Um dia? Sim ou não? Diga sim. Sim, no céu. Isso, quando nós estivermos no céu, essa luta vai acabar. Mas aqui, nós estaremos sempre nessa luta ferrenha. Sabe, gente, nós precisamos obedecer. E obedecer não é fácil. Deixa eu contar uma coisa que eu não contei pela manhã. Eu sempre fui obediente ao meu pai, apesar que eu era terrível. Mas eu era obediente ao meu pai. Meu pai era um italiano. Muito alegre, muito feliz, eu sou muito parecida com ele, mas ele era certo e errado. Ele tinha sérios problemas com bebida, mas ele era um homem de fibra. E quando eu encontrei Jesus com 7 anos, eu queria muito me batizar. Era o meu sonho. Eu era da 4ª Igreja do Evangelho Quadrangular, lá no Capão da Embuia. Eu me converti lá. Meu pai espiritual é o pastor Agostinho Basso. E ele me ensinava a obedecer o meu pai. Meu pai dizia assim: você
vai se batizar quando você terminar tudo que você tem que terminar na igreja católica. Daí eu disse, mas pai, eu já tenho 10 anos, eu quero me batizar. Meu pai dizia, vai fazer a crisma. E eu ia lá e fazia a crisma. Agora você vai fazer o pós-crisma, o doutorado da crisma, o pós-doutorado da crisma. E eu fiz tudo, irmãos, eu sou formada. Eu tenho todos os certificados possíveis. Quando eu fiz 13 anos e eu fiz a confirmação da crisma, eu cheguei para o meu pai, eu disse assim, pai, agora o Senhor vai cumprir o que o Senhor prometeu. Eu quero me batizar. E ele disse, ok, agora sim, você pode se batizar lá na igreja que você está indo. E irmãos, ele não estava lá. Mas eu batizei o meu pai, depois quando ele se converteu. Mas no dia do meu batismo ele não estava lá, mas não me importa, já passou. Só que quando eu fui batizada não num tanque tão bonitinho, quentinho, né? Fui batizada em abril, num tanque atrás da igreja. Frio, o pastor Osvaldo me batizou. E eu me lembro até hoje que quando desci as águas do batismo, eu desci chorando. E quando eu levantei chorando. Porque eu tinha a coragem de obedecer. Eu obedeci o meu pai e eu fui abençoada. Você pode pensar, mas que história mais louca, Paty. É louca igual eu. Tudo na minha vida é meio louco, mas tudo bem. Terceira coisa, o nosso progresso acontece passo a passo. Tanto o nosso crescimento com Deus, quanto o crescimento da nossa promessa na nossa vida. Escute uma coisa, porque muitas pessoas, elas desanimam, porque elas recebem uma promessa de Deus, uma profecia de Deus, e aquilo se demora a cumprir e ela desanima. Ela desanima porque ela é ingrata. Porque ela não vê as pequenas coisas acontecendo. A nossa vida não é como um miojo. A gente coloca o miojo lá no micro-ondas, 3 minutos o miojo fica pronto e a gente come. A nossa vida com Deus não é desse jeito. Ela é gradativa e às vezes a promessa de Deus demora-se a cumprir. O Zacarias falou para Zorobabel assim em Zacarias 4:10. Veja assim, pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Zorobabel era o governador da época. Quando Zorobabel fosse fundar o templo e ele fosse inaugurar o templo, aquelas pessoas iriam se alegrar, mas elas não iriam ver as pequenas coisas. Quantos de vocês receberam promessas de Deus na sua vida? Levantem a mão. Isso. Agora abaixe. Quantos de vocês receberam promessas e ainda não foram cumpridas? Levante a mão. Não importa, queridos. Olhe as pequenas coisas que Deus está fazendo e construindo essa promessa na sua vida. Tenha um coração grato. Nós precisamos saber que Deus que nos deu a promessa, Ele está construindo em nós. Vamos abrir os nossos olhos espirituais para enxergarmos a promessa, os pequenos detalhes sendo concretizados na nossa vida. Quarto e último aspecto do livro de Zacarias, que eu quero falar com vocês nessa tarde. É sobre um dos versículos mais lindos que eu li nesse ano na Bíblia, que nós lemos 2 vezes, que está no versículo 12 do capítulo 9 de Zacarias. Voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança, pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. Você pode dizer amém? Isso é ou não é para a sua vida? Isso é para a minha vida. Zacarias profetizou para aquele povo que estava reconstruindo o templo. Mas ele está falando conosco, Deus está falando conosco. Um prisioneiro da esperança é alguém que se nega a parar de esperar em Deus.
Ele se nega a esperar pela promessa ser cumprida na vida dele. Não importa a situação, não importa o tempo que demore para ser cumprida. Como prisioneiros da esperança, nós precisamos ser permitidos, nós precisamos ser capturados pela esperança. Nós precisamos pensar esperança, falar esperança, sentir esperança. Jesus é a esperança. Se nós vivemos com Jesus, nós precisamos respirar Jesus e respirar esperança. Ser positivo é ter esperança. Você e eu precisamos ser pessoas positivas. Se você perguntar para qualquer pessoa que não conhece a Jesus, você tem esperança que isso vai acontecer? Ela vai te dizer o quê? Claro que eu tenho. Mentira. Porque o nosso Deus, Ele é a esperança. Quem não tem vida em Jesus não pode ter esperança. A sua esperança é falsificada. A esperança é só um trampolim para que a nossa fé aumente, para que nós possamos encontrar a nossa promessa nos esperando. E às vezes falta pouco, mas você desanima. Você desiste, você se frustra. E falta só um pouquinho para que essa promessa seja cumprida. Perder a esperança não nos leva a nada, a absolutamente nada. Ela não nos ajuda. Nós ficamos infelizes, nós ficamos críticos, mal-humorados. Nós ficamos um crente pitbull. Você já viu um crente pitbull? Você pergunta para ele de manhã, você está bem? Não. De tarde? Não. Você diz boa noite, só se for para você. Não. Nós precisamos ser capturados pela esperança. Precisamos estar alegres, porque a desesperança, ela nos leva à tristeza profunda. Queridos, quando você identificar na sua vida que você está não mais sendo prisioneiro da esperança, fique ao lado do Espírito Santo e fique ao lado de pessoas que amam você e que amam a Jesus e que vão ser capazes de te colocar para cima, de colocar mais perto do Espírito Santo. Isso é fundamental. Deixa eu contar uma última coisa. Em janeiro, nós fomos participar da temporada Juniec. Foi uma bênção, Deus fez grandes coisas naquele lugar. No período de treinamento, nós planejamos o período de treinamento com os outros pastores e tudo estava legal. Então, nós temos um amigo bombeiro, o Bruno não está aqui ainda, né? Acho que vai estar de noite. O Bruno é o nosso amigo bombeiro. E ele disse, olha, nós vamos subir 2 morros, o Morro do Samambaia e o Morro da Anhangava, com todos os adolescentes que vão trabalhar conosco lá. E aí vocês, os pastores, vão passando e cada parada que nós fizermos, vocês vão falar sobre um aspecto do Sermão do Monte. O que a Paty disse? Que legal, eles vão gostar muito. Mas só que eu esqueci que eu também tinha que subir, meu povo. E aí, quando chegou na hora de subir, nós fomos 7 horas da manhã e voltamos 7 horas da noite. Bem legal. O meu tênis, ele explodiu. Ele nem abriu, ele explodiu de tanto que nós caminhamos. Mas quando nós começamos a caminhar, foi tudo bem, foi tudo ótimo. Quando chegou na metade do primeiro monte, do primeiro morro. Juninho, é morro ou monte? Não sabe? Ai, meu Deus, mas você subiu eles. Então, na metade... Morro. Quando nós chegamos na metade, eu olhei e o Bruno veio me falar uma coisa bem legal. Ele diz assim, olha lá, pastora, olha lá. Onde estão aqueles meninos? Os meninos eram assim, ó, assim, bem pequenininho. É lá que a gente vai, irmãos.
Fora de brincadeira, naquela hora eu disse, Espírito Santo, eu não vou conseguir subir. Eu travei. Eu disse na hora, graças a Deus, tenho aqui o Mateus, o meu menino, ele está passando mal, eu vou descer com ele. Eu disse, olha gente, eu estou descendo porque o menino está passando mal e eu vou descer com ele. E o Mateus disse assim para mim, não pastora, nós vamos subir. Ele foi o primeiro. Eu disse, não querido, nós vamos descer. Ele, não pastora, nós vamos subir. E depois o pastor Rodrigo, que é meu super amigo, meu irmão, ele disse para mim assim, nós não vamos descer, você vai subir. Eu falei, eu vou descer. Não, você vai subir. Maicão, pega a mochila da pastora Pati. E subiu com a minha mochila, desapareceu. E eu fiquei ali. E o pastor Rodrigo me empurrava pelas costas. E quando eu vi, eu já estava subindo o segundo morro, monte, e eu cheguei no final antes de muitos adolescentes. Vocês podem bater palma, por favor? Yes! Sabe por quê? Porque eu creio que isso me ensinou duas coisas. A primeira, não planeje aquilo que você não vai cumprir. E em segundo lugar, esteja perto de pessoas que te impulsionam a cumprir o objetivo que Deus tem na tua vida. Amém?